Artigo 19. É direito da criança ou adolescente ser criada e educada em ambiente familiar e, excepcionalmente, em família substituta. Assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento completo. Artigo 19, parágrafo 1º. Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 3 meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatórios elaborados pela equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta, seja por guarda, pela tutela ou ainda pela adoção. Artigo 19, parágrafo 2º. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Artigo 19, parágrafo 3º. A manutenção ou a reintegração da criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que será incluída em serviços e programas de proteção, apoio e promoção. Artigo 19, parágrafo 4º. Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade, por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, em hipótese de acolhimento institucional, pela entidade responsável, independente de autorização judicial. Artigo 19, parágrafo 5º. Será garantida a convivência integral da criança com a mãe, que estiver em situação de acolhimento institucional. Artigo 19, parágrafo 6º. É direito da mãe adolescente ser assistida por equipe especializada multidisciplinar, garantindo, desta forma, o seu desenvolvimento integral. Artigo 19-A. A gestante ou a mãe, ambas possuem o direito, em caso de interesse, em entregar seu filho para a adoção. O encaminhamento será realizado pela Justiça da Infância e da Juventude. Artigo 19-A, parágrafo 1º. A gestante ou a mãe, em caso de interesse na entrega para a adoção, será atendida e ouvida pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, a qual realizará um relatório com os efeitos do estudo gestacional e pós-parto e entregará para a autoridade judiciária. Artigo 19-A, parágrafo 2º. A equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude entregará o relatório à autoridade judiciária, referente à situação da gestante ou da mãe, e caso essa aceite, será encaminhada ao atendimento especializado da assistência social e rede pública de saúde. Artigo 19-A, parágrafo 3º. A busca à família extensa, aquela além da unidade pais e filhos, ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Respeitará o prazo máximo de 90 dias, prorrogável por igual período. Artigo 19-A, parágrafo 4º. Na hipótese de não haver a indicação do genitor e de não existir outro representante da família extensa
apto a receber a guarda, a autoridade judiciária competente deverá decretar a extinção do poder familiar e determinar a colocação da criança sob a guarda provisória de quem estiver habilitado a adotá-la, ou de entidade que desenvolva programa de acolhimento familiar ou institucional. Artigo 19A, parágrafo 5º. Após o nascimento da criança, a vontade da mãe ou de ambos os genitores, se houver pai registral ou pai indicado, deve ser manifestada na audiência, na hipótese de concordância dos pais, garantido o sigilo sobre a entrega. Artigo 19A, parágrafo 6º. Na hipótese de não comparecimento à audiência, nem o genitor, nem o representante da família extensa, a autoridade judiciária deverá colocar a criança sob a guarda provisória de quem esteja habilitado a adotá-la. Artigo 19A, parágrafo 7º. Os genitores da guarda, em caso de interesse na adoção da criança, possuem 15 dias, após o período de estágio de convivência, para apresentar tal interesse à autoridade judiciária. Artigo 19A, parágrafo 8º. Na hipótese de desistência dos genitores, manifestada em audiência ou perante a equipe interprofissional, da entrega da criança após o nascimento, a criança será mantida com os genitores e será determinado pela Justiça da Infância e da Juventude o acompanhamento familiar pelo prazo de 180 dias. Artigo 19A, parágrafo 9º. Tanto a gestante quanto a mãe têm garantido o direito ao sigilo sobre o nascimento, mas ao jovem, após completar 18 anos, esse tem o direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito a tais documentos. Artigo 19A, parágrafo 10º. O espaço de acolhimento, após o período de 30 dias, e não havendo a procura de familiares, a equipe profissional realizará o cadastro para adoção dos respectivos bebês e crianças ali acolhidas. Artigo 19b. A criança e o adolescente, em programa de acolhimento institucional ou familiar, poderão participar de programa de apadrinhamento, conforme os detalhes que explicarei. Artigo 19b, parágrafo 1º. O apadrinhamento consiste em estabelecer e propiciar à criança e ao adolescente vínculos externos à instituição, para fins de convivência familiar e comunitária, e colaboração ao seu desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, cognitivo, educacional e também financeiro. Artigo 19b, parágrafo 2º. Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 18 anos que não estejam inscritas no cadastro de adoção, desde que cumpram os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento que fazem parte.
Artigo 19b, parágrafo 3º. Pessoas jurídicas podem apadrinhar criança ou adolescente, a fim de colaborar para o seu desenvolvimento. Artigo 19b, parágrafo 4º. O perfil da criança ou do adolescente a ser apadrinhado será definido no âmbito de cada programa de apadrinhamento, com prioridade para crianças ou adolescentes com remota possibilidade de reinserção familiar ou colocação em família adotiva. Artigo 19b, parágrafo 5º. Os programas ou serviços de apadrinhamento, apoiados pela Justiça da Infância e da Juventude, poderão ser executados por órgãos públicos ou, também, por organizações da sociedade civil. Artigo 19b, parágrafo 6º. Se ocorrer violação das regras de apadrinhamento, os responsáveis pelo programa e pelos serviços de acolhimento deverão imediatamente notificar a autoridade judiciária competente. Artigo 20. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou filhos por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Artigo 21. O poder familiar será exercido em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. Artigo 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Artigo 22, parágrafo único. A mãe e o pai, ou, ainda, o responsável pela criança, têm direitos iguais e seus deveres e suas responsabilidades compartilhados, no que se refere ao cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças ou transmissão familiar de suas culturas, assegurados os direitos da criança e do adolescente nesta lei. Artigo 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar. Artigo 23, parágrafo 1º. Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida de perda ou a suspensão do poder familiar, a criança ou adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em serviços e programas oficiais de proteção, de apoio e também de promoção. Artigo 23, parágrafo 2º. A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso sujeito à pena de reclusão contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, ou contra o filho, filha, ou ainda contra outro descendente. Artigo 24.
A perda e a suspensão do poder familiar deverão ser decretadas judicialmente, em procedimento contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações previstas em lei, por parte dos pais.